Deus que deu certa oportunidade de podermos estar juntos, ainda que seja online, né? Mas estamos no mesmo espírito, graças a Deus. Eu já vi que eu estou um pouco destoado do grupo por causa da idade de vocês. Vocês estão lembrando de coisas aí que eu nem tinha nascido ainda, né? Então, assim, quando o Ronaldo pregava, eu ainda estava no ventre da minha mãe, né? Então, diferença de idade aí é muito grande. Mas é brincadeira, né? A gente recentemente perdemos nosso querido amigo e pastor, companheiro nosso de ministério, pastor Miguel Piper, que foi um guerreiro que foi à frente, e alguns de vocês estiveram lá na despedida dele, a gente esteve juntos. E isso é importante valorizar esse tempo que nós temos aqui e construir juntos o reino de Deus. O pastor Ronaldo pediu para a gente trazer uma meditação nessa manhã, os irmãos, os pastores, e eu acredito que até eu já tenha falado esta palavra em outras reuniões nossas do Comep, em alguma meditação, mas eu acho muito oportuna, mesmo diante do contexto que nós estamos vivendo hoje, né? É um texto que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, os primeiros 6 versículos. Vou ler para os irmãos. 1 Samuel 31. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz, choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém, Pai. Te agradecemos por esta palavra maravilhosa do Senhor, por esse exemplo, Pai, que nós temos aqui, que nos inspira, que nos orienta e que nos instrui. Nesta manhã, Tua palavra e Teu Espírito possa entrar nos nossos corações, nas nossas mentes, e possa nos dar o norte, a direção que precisamos, e principalmente a força que precisamos nesse tempo que nós estamos passando agora, Pai. Abençoamos esse dia, a família de cada um, os filhos, netos, que a Tua presença esteja conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, quando nós passamos por momentos como esse, dessa pandemia, esse distanciamento, tanto na igreja local como nós temos estado uns dos outros, né? Temos nos visto não com tanta frequência como nós nos víamos antes, e que a gente, brasileiro, ele tem essa afetividade, na flor da pele, essa coisa de abraçar, de tocar, de pegar, né? E nesses tempos a gente tem estado assim, distanciado uns dos outros e enfrentando dificuldades. Tem pastores enfrentando muitas lutas nesses dias. Tem pastores que têm fechado os seus templos.
tem entregue porque não consegue manter as despesas, não consegue pagar as contas. E também a gente acaba vendo membros e famílias ficando enfraquecidas. Eu acredito, não sei se na Igreja dos Irmãos vocês tiveram a tristeza de perder pessoas para a Covid-19, né? Eu como tenho uma responsabilidade não somente aqui em Curitiba, mas fora em outros estados também, perdi pastores, perdi membros também, lamentavelmente, para a Covid-19. Pessoas de oração, inclusive, não era? A gente hoje precisa entender isso, que crente pega mesmo esse troço e morre também. Então, não adianta a gente querer dar uma de super-homem, porque essa lei, esse princípio está varrendo toda a terra. E é triste. Então, diante de situações assim, a gente recua, a gente recolhe, a gente fica tímido, a gente fica um pouco nervoso, apavorado e até mesmo amedrontado. E como a gente sabe, o medo engessa a gente, o medo paralisa a gente, impede a gente de crescer, de avançar e principalmente cumprir a nossa missão, que é ganhar almas para Jesus, fazer discípulos para Jesus, né? Essa é a missão da igreja. E então, assim, pensando nisso, eu queria meditar com os irmãos sobre esse tema: desistir ou avançar? Desistir ou avançar? O que nós vamos fazer na pandemia, no pós-pandemia? O que fazer quando um acontecimento como esse aqui, esse grande líder, Davi, ocorreu com ele, que a gente pode tirar lições para as nossas vidas em ministérios e liderança? O que fazer quando a gente enfrenta crises financeiras, principalmente, né, que é uma hoje, não principalmente, mas uma crise muito relevante, porque quem tem prédio tem as despesas de manutenção e tudo mais, sempre tem muita despesa a igreja, né? E tem os ministérios, tem as famílias, tem uma série de outras despesas que todos vocês sabem muito bem. Alguns têm aluguéis e casa pastoral e por aí vai. Então, o que fazer quando a gente enfrenta a crise financeira? Os recursos vão embora, nosso povo não estava acostumado a entregar os dízimos e as ofertas através dos depósitos nas contas, até mesmo para aprender como fazer isso, né? Pegar uma conta ali, credenciar aquilo. O pessoal tinha dificuldade, porque não era nosso hábito. Tivemos que nos reinventar e aprender a fazer esse tipo de contribuição, diferente de outros países, né? Muitas vezes eu, conversando com pastores fora do Brasil, que se o cara saísse de férias ou não, a igreja se mantinha, porque o dízimo dele era entregue normalmente, era depositado na conta corrente da igreja, não faria diferença se ele fosse ou não. Mas no Brasil, a pessoa tem o hábito de entregar as suas ofertas, seus dízimos no altar. É assim que nós fazemos. Então, nós enfrentamos isso, quedas. Acho que a maioria aqui há de convir comigo que houve uma queda entre 30% a 40% nas finanças das igrejas nesse período de pandemia. Eu tenho falado, tem alguns que não teve, foi abençoado, Deus surpreendeu a muitos, é verdade também. Tenho visto isso aí, muitas pessoas que foram muito abençoadas nesse período de crise. Fidelidade de alguns irmãos da igreja continuou e as pessoas foram abençoadas, né? Mas aqui nós temos uma crise na família também, nós temos uma crise na liderança, nós temos uma crise na cidade. A cidade foi incendiada, aquela região toda ali foi atacada pelos amalequitas. Os amalequitas eram um inimigo muito covarde. Se eu pudesse dar o nome desse vírus,
nesse corona, eu ia pôr o nome dele de Amalequita, porque é um vírus covarde. O Amalequita era um povo covarde. O Amalequita sempre atacava a periferia, atacava aqueles que estavam, vamos dizer assim, hoje, a gente pudesse contextualizar, aqueles que ficam reclamando, insatisfeitos, aqueles que o pastor, por até mesmo sem querer, falhou com ele, não cumprimentou quando chegou na igreja, aí os amalequitas vão lá, né, no ouvido dele e começam a falar e colocar coisas que não tem nada a ver e acaba distanciando esta pessoa da família, da igreja e tudo mais. Aqui nós temos essa situação aqui bem clara, uma situação, uma crise terrível. Davi se achava numa situação muito complicada. Somente uma pessoa com muita habilidade de liderança seria capaz de se reinventar nessa situação aqui. Porque perdeu também, Davi também foi atingido. Chegaram cansados da batalha, aí os amalequitas tinham invadido a cidade, tinham levado tudo e queimado ainda por cima as casas, e eles perderam seus filhos, perderam as suas mulheres, mas no final do texto diz que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então, como administrar a frustração que os nossos limites produzem em situações como essa? Que nós temos que crescer, se nós crescermos, formos fortalecidos, criarmos músculos espirituais, sem dúvida nenhuma, nós vamos prosseguir, nós não vamos desistir. Mas se a situação parecer gigantesca, a gente ficar com medo e ficar tímidos, nós vamos parar e vamos amolecer, vamos esmorecer, melhor dizendo, né? Vamos desistir e não vamos prosseguir. E a gente sabe que situações como finanças, conforme eu estava falando, quando os recursos esgotam no ministério, e você ainda está distante de cumprir seus sonhos. Você estava embalado, animado, as pessoas convertendo, alcançando uma determinada região ou outras cidades, e de repente os seus recursos esgotaram e você ainda está longe de cumprir aquilo que Deus mandou você cumprir. Não sei se vocês já sentiram assim, né? E aqui, além disso, ficou faltando a força, a energia, ou seja, eles deram sangue, já tinham vindo de guerras, orientado por Davi, né? Estavam saudosos das suas casas, esposas e famílias e filhos. E agora chegam lá e encontram esta situação de caos, de desespero. Imagina esses homens acostumados na guerra, na peleja, na batalha. Chegar numa situação como essa aqui, na cidade, e ver tudo isso queimado, e as mulheres e os seus filhos que tinham sido levados cativos. Eu imagino esses homens erguendo a voz e chorando. E não choraram um pouquinho. Diz aqui a Bíblia que choraram até não ter mais forças. Choraram até a energia humana acabar completamente, né? Ou seja, acabou a energia e ainda não alcançamos. Davi não estava ainda no seu sonho sendo realizado, ele não estava no trono, estava vivendo um momento de muita dificuldade com seus soldados aqui, as suas energias e seus recursos esgotaram, a sua família tinha sido levada, a sua equipe de trabalho ministerial se levantou agora contra ele, né? No caso aqui os guerreiros, mas se nós formos contextualizar, nós podemos pensar na nossa equipe ministerial, em situações em que a gente vê, em que tem que enfrentar o descontentamento, a frustração,
As pessoas que acham que nós vamos cumprir os sonhos delas e não que Deus vai cumprir os sonhos delas, né? É muito difícil isso, a gente ser a expectativa das pessoas, e não Deus ser a expectativa das pessoas. Então, nós precisamos de aprender a lidar com os nossos limites ou nós vamos desistir e buscar lidar com os limites e buscar as soluções inteligentes, né, para suprir as nossas ausências quando nós detectamos que falta ainda, não alcançamos o que queríamos, não ganhamos o que queríamos, não temos a igreja que queremos ter. Muitas vezes até gente parente nossa ainda não se converteu e tem muita coisa para ser feito, mas está faltando energia, está faltando tudo. Recurso, e agora entrou a crise na liderança e entrou a crise na família. Eu acho que Davi fez o que todos nós também iríamos fazer. Gritou, chorou, ficou angustiado. Não é anormal isso, né? Eu acho que o homem de Deus precisa aprender isso. A mulher de Deus precisa aprender, né? Nós somos humanos e, de fato, cheios de emoções e precisamos desabafar e chorar e gritar diante de Deus na nossa angústia. Mas não pode parar aí. Davi se reanimou no Senhor. A gente vê em toda a Bíblia pessoas passando por essas situações diante de obstáculos, mas se levantando. E aqueles que pararam, morreram, ficaram prostrados. Mas os que se levantaram, prosseguiram e continuaram. Há uma expressão em Isaías 37:3 que eu gosto muito, quando o rei Ezequias diz assim: porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Esse texto ele reflete muitas vezes a situação de um líder, de um pastor que está na frente de uma igreja. Chegou o momento de acontecer algo, chegou o momento do crescimento, chegou o momento de... Mas aí veio uma crise como essa, pode ser uma crise familiar, financeira, na equipe, na liderança, principalmente na equipe, e aí falta força, porque nós não somos suficientes sozinhos. Eu não posso tudo sozinho. Eu conheço muita gente que desistiu do ministério porque não formou liderança, porque não teve equipe, trabalhou sozinho a vida inteira, e isso cansa demais, né? Eu não sou suficientemente bom sozinho, nem sou suficientemente bom em tudo. Eu, por exemplo, gostaria muito de cantar e dirigir louvor, mas eu sou péssimo nisso aí. Se eu for cantar, eu perco a minha igreja, vai todo mundo embora. Agora o Ronaldo aí já canta e dança, né, Ronaldo? Não, não somente canta, mas essa não é minha área mesmo. Então, assim, eu tenho até, como a gente tem a emissora e nossos programas, nossos cultos são transmitidos, e volta e meia eu me pego cantando na emissora, eu fico envergonhado demais, porque eu vejo tanto que a minha voz é feia. Então, graças a Deus que a gente tem uma equipe de louvor que é boa, que nos ajuda muito, né? Então, o líder não precisa fazer tudo também. Deus não nos mandou fazer tudo, né? Deus não nos mandou ser bom em tudo. Nós temos que buscar aquilo que nos complementa no nosso quintal. Davi fez isso. Davi e Jesus são os maiores exemplos, né? Davi foi na caverna buscar aqueles que iriam complementar o seu exército para cumprir o seu propósito. Ele formatou a sua equipe na caverna, com pessoas endividadas, pessoas que estavam insatisfeitas com o sistema daquela época vigente, de saúde e tudo mais, pessoas que viviam em lugares escondidas, né? Porque dizem que era um tempo de angústia, tempos difíceis, como nós estamos vivendo agora. Agora, interessante é que o leal
a lealdade, aquele que é leal, aquele que faz parte da sua equipe e que demonstra lealdade a vocês, eu não sei se vocês já enfrentaram uma situação assim, alguns no presbitério, outros na liderança plural, sei lá, conforme o governo de cada igreja, onde você vai ver naquele momento, porque você pode passar numa crise pessoal, uma crise familiar, uma crise até mesmo de um erro ministerial que você cometeu, e as pessoas são implacáveis, muitas vezes até a liderança é implacável com a gente, né? E Davi, aliás, Salomão, filho de Davi, né, em Provérbios 25:19, ele diz que como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Ou seja, o leal, ele é revelado na angústia, o leal é revelado na crise. O leal, aquele que você pode contar com ele passa com você pela situação de dificuldade. Ele sabe perdoar e sabe separar as coisas. Ele vai te ajudar no momento que você precisa, assim como você o ajudou no momento que ele precisava. E essas pessoas, elas não estão longe, elas não estão em outro país, em outra cidade, elas estão com a gente na igreja. Conforme eu estava dizendo, Davi foi lá na caverna de Adulão, e onde estavam os endividados, homens que estavam apertados, se achavam em apertos, né? A Bíblia diz que esses homens eram homens amargurados de espírito. Imagina que quantos gostariam de ter um discipulado desta maneira, com gente apertada, sem dinheiro, endividada, amargurada de espírito? É muito difícil cuidar de um povo desse. Jesus, que liderança era essa que esse homem tinha? E a Bíblia diz assim, e ele se fez chefe deles. Eram com eles uns 400 homens. Não eram meia dúzia, 400 homens que estavam nessa situação, e Davi se fez chefe deles. Isso aqui é uma façanha para um homem de Deus, de fato, com muita sabedoria, muita inteligência espiritual, muita visão e propósito. Davi envolveu esses homens no seu propósito, envolveu esses homens no seu chamado. Então, dá para a gente imaginar a capacidade da liderança que tinha esse Davi, a capacidade que ele tinha de se reinventar. A gente vê ele em várias situações se reinventando, uma hora negando de uma flecha, uma outra hora se fazendo de doido lá diante do rei dos filisteus, outra hora com os seus, aqui conforme nós lemos no texto aqui, com seus soldados, todo mundo querendo matar Davi, Davi passando uma situação muito perigosa naquele momento ali, por causa da família dos seus soldados, porque quando se toca na família, aí a coisa fica realmente difícil de administrar, né? E Davi se fez chefe, ele se reinventou diante desses grandes guerreiros e fez eles grandes guerreiros. Aliás, queridos, eu acho que a formatação da nossa equipe passa pela nossa formatação. Nós geramos segundo a nossa espécie. Nós temos que ter habilidade para saber o que estamos gerando e quem estamos gerando. E gerando pessoas leais, não pessoas que se calam diante dos nossos erros. Não, pessoas que apontam os nossos erros, mas são pessoas que têm misericórdia, são pessoas que nos protegem, porque um dos grandes perigos da liderança é cobrir erro, falha. Não, o erro tem que ser apontado, tem que ser discriminado, tem que mostrar claramente, porque é isso que nos protege. Tem muita gente que tem medo de uma igreja, uma igreja institucionalizada, organizada, porque acha que isso aí é coisa de homens. Mas a gente sabe que as coisas de Deus, ninguém institucionaliza a unção, não tem como se institucionalizar a unção, mas aquilo que é humano tem que ser institucionalizado, porque senão você não tem proteção. Pastor, nós estamos vendo escândalo um atrás do outro aí, exatamente por causa disso, porque as igrejas se levantam
Eu sei porque eu já passei por isso, né? A gente começou uma igreja e passamos por todo tipo de experimento de lideranças. Então, graças a Deus, porque a gente teve, Deus nos deu a capacidade de ouvir homens e mulheres de Deus, de ler, de pesquisar. Falar, meu Deus, onde é que eu vou parar se eu fosse nesse caminho? Eu iria para a heresia, eu iria me desviar, e Deus nos deu colegas, amigos que trouxeram a gente para o eixo. E hoje nós temos que ajudar aqueles que estão começando, né? Que acham que estão descobrindo a roda, enquanto vão passar pelo mesmo processo que nós já passamos e vão ter que aprender também. Que Deus os guarde para que possam montar essa equipe, assim como Davi fez. E Jesus fez também. Jesus estava numa cidadezinha pequenininha, todo mundo já foi a Israel, que já passeou na região de Jesus, Cafarnaum, e mesmo Nazaré. Nazaré era uma cidadezinha de 50 famílias. E Jesus andou por ali, pegou os seus discípulos ali naquele lugar. Ele não foi longe. Ele pegou homens analfabetos, inclusive, endividados também, embaixo do Império Romano. Então, aquele que está à frente e quer prosseguir tem que ter o dom do governo. Ele tem que ter o dom da liderança, ele tem que ter o dom da gestão. Tem muitos pastores que não têm. Tem o dom da pregação, da palavra, de fazer um monte de coisa, mas não tem o dom da gestão. Igreja precisa de gestão. Igreja precisa de gestão, precisa de organização, precisa da bênção de Deus, mas precisa de governo. E de equipe. O líder não pode afastar da equipe. Se ele afastar da equipe, ele perde a força, ele perde a coesão, né? Ele vai se esgotar trabalhando, vai perder a família também, como já aconteceu com vários. Então, ele precisa se organizar, tem que ter um calendário, tem que ter agenda. Desculpa, eu estou falando por causa mais da minha prática, né? Estou com 65 anos, mas ainda estou na frente da igreja e de várias igrejas. Então, assim, eu tenho essa prática. Agora, na pandemia, Deus nos deu um ano sabático sem querer, né? Mas assim, a gente tem essa prática ainda, talvez alguns aqui não tenham, me desculpa estar falando sobre isso, mas é um assunto de liderança, né? Nós temos que ter um calendário, nós temos que ter uma agenda, nós temos que estar frequente com os nossos discípulos. Hoje não dá para fazer presencial tanto assim, alguns já estão fazendo, outros estão recuando e tal, mas se nós não fizermos isso, a gente vai perder a força e a coesão. E liderança tem que ter força, liderança tem que ter coesão. O problema que eu falei, que outra coisa que eu queria, para a gente já ir caminhando aqui para fechar, a questão dos recursos. Recursos esgotados pode significar não apenas falta de dinheiro, mas recursos esgotados muitas vezes pode significar que você também está dormindo pouco, que você está trabalhando como um louco, correndo, né, desesperadamente, fazendo 3, 4 cultos por dia, como tem alguns colegas que eu conheço que fazem, né, que não tem mais nenhuma brecha na sua agenda. O seu tempo está completamente escasso, e não tem mais um final de semana livre. Hoje eu estou falando de uma realidade mais antiga, né, que é a nossa atual. Hoje até que nós estamos com um pouquinho mais de tempo por causa da pandemia. Mas nós não podemos descer como Abraão, Isaac queriam descer para o Egito e Deus não deixou. Não, vocês não vão descer, não podemos buscar nossos recursos no Egito. No tempo da escassez, nós não temos que permanecer firme no que Deus nos chamou. Temos que ouvir a voz de Deus e continuar firmes nas promessas que Ele tem para as nossas vidas. Eu fico imaginando Moisés, né, diante de um limite muito grande chamado Mar Vermelho. Um limite muito grande. Isaac no deserto, estava com fome, passando, a terra estava com fome. Queria descer para o Egito. Deus falou, você não vai. Você vai ficar. Então, queridos,
Nesse momento, é tempo de choro? Mas é tempo de semear, né? O choro, a lágrima, as lágrimas e o choro, ele não produz tanto. Desabafa, é bom, mas o salmista diz que a gente tem que semear enquanto chora. Semear enquanto chora. Ainda que a sua lágrima caia em cima da sua semente, se não tiver semente, não vai adiantar nada. Só lágrimas não produzem. O que produz são as nossas sementes, o nosso trabalho, é a nossa equipe, a nossa constância, a nossa rotina aprimorada. Isso é muito importante. Tem gente que não gosta de rotina. A rotina precisa ser aprimorada, melhorada, dia após dia, para que você possa fazer cada vez melhor aquilo que você faz. Michael Jordan, que foi um dos melhores jogadores de basquete do mundo, ele fazia centenas de cestas diariamente. Todo mundo ia embora, ele permanecia na quadra. Né? Alguns jogadores de futebol têm um aro em cima da cama, fica jogando bola, fica arremessando, aprimorando. Né? Então, a rotina aprimorada é muito importante. Nós precisamos de aprender, não entrar na máquina, mas aprimorar os nossos talentos e dons e nos levantar. E Davi e o povo que se achava com ele, diz aqui a Bíblia que, voltando ao nosso texto, que choraram e ergueram a voz e clamaram, mas se reanimou, foi fortalecido, veio o fortalecimento. Eu creio que esse tempo tem nos fortalecido. E eu quero dizer isso para vocês, pastores. Essa pandemia, ela não vai nos derrotar, ela vai nos fortalecer. Eu sei que estão falando muito no novo normal, não sei quando vai sair essa vacina, esses remédios todos aí, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O inferno nunca derrotou a igreja e nós não vamos cair diante de nada, nem de coisa nenhuma. Pelo contrário, assim como Davi se reanimou, ele não se reanimou na vacina, vamos dizer assim, ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Que Deus envie a vacina, que Deus envie os remédios, que Deus envie os recursos, que Deus envie tudo que nós precisamos, mas que o nosso ânimo seja levantado no Senhor, assim como o ânimo de Isaac foi levantado. Isaac estava lá no deserto, diz que a Bíblia que ele semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais. Quando a gente permanece na palavra e aprende a lidar com a frustração, lidar com a liderança que está machucada, família, recursos, falta de recursos, né? Você já foi esticado o máximo e aparece assim que meu sonho está tão longe. Não sei se você se identifica, né? A gente tem sonhos e alguns sonhos nossos, infelizmente, não vão se cumprir na nossa geração, mas vamos passar para os nossos filhos espirituais, naturais, né? Por isso que temos que treiná-los bem. E temos que lembrar também que pessoas, quantos que começaram seu ministério, até mesmo a sua vida profissional com 40, com 50, com 60 anos. O próprio pastor Cho, Dave Yong Cho da Coreia, ele começou seu ministério com 60 anos de idade. Assim, que foi a época que a igreja dele explodiu. Muitos outros empresários prósperos que vocês conhecem aí começaram também com a idade avançada e chegaram, persistiram até o fim e conseguiram alcançar seus objetivos. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês aquilo que a gente vê numa formatação de uma equipe, tanto que é importante enxergar o que Jesus enxergou, né? A diferença entre Pedro e Paulo. Quem realizou mais? Não foi Paulo? Foi Paulo. Paulo
Pedro foi um dos principais apóstolos, mas Paulo foi mais longe. Pedro tinha limites, Pedro esbarrou nos seus limites, na sua dificuldade, na sua própria idade, né? Foi um limite para ele. A gente fala muito sobre Elias, que fez descer fogo do céu, todo pastor gosta disso, né? De descer fogo do céu, de fazer orações poderosas, né? De quem não gostaria de aparecer e desaparecer. Uma vez eu vi um pastor pregando que ele disse que estava um pastor africano. Hoje eu não tenho, Deus abençoe os pastores africanos, a gente fica assim um pouco arrepiado quando a gente vê as histórias da África, né? Ele estava pregando e levitou, ficou 1 metro do chão. Todo mundo só faltou ajoelhar diante do cara. Eu falei, esse cara, não duvido, mas também a gente precisa de ver os frutos. Elias fez orações poderosas, caiu fogo do céu, aparecia e desaparecia. Tinha hora que estava no lugar, depois já não estava. Mas acabou fugindo da rainha, Jezabel. Daniel, olha o paralelo. No cativeiro, aconselhou 5 grandes impérios. Colocou 5 impérios de joelhos. Meu Deus, quem teve mais força? Quem alcançou mais? Daniel ou Elias? Daniel tinha uma estrutura de aço, enquanto Elias tinha uma estrutura emocional muito fragilizada, pedia a morte. Um dia ele pediu a morte e Deus atendeu, né? Pois então levanta outro no seu lugar. Então, queridos, a gente precisa de força de Deus, de graça de Deus, concluindo aqui, para passar esse momento e prosseguir e não desistir. Eu sei que nem todos vão conseguir se reinventar, dilatar seus limites, enxergar novas possibilidades nessas crises aí, como as pessoas estão falando, né? Ocupar novas posições, novos espaços. Alguns, lamentavelmente, vão entregar sua missão para a próxima geração, coisa que nós poderemos fazer. É triste a gente dizer que muitos pastores não vão ter os seus sonhos de grandes igrejas sendo realizados. Então, aí nesse caso, lamentavelmente, a única coisa a fazer é conviver com a frustração. Mas, por outro lado, nós podemos escolher não desistir. Não interessa a nossa idade, nosso tempo de ministério, a crise que enfrentamos, os problemas. Nós podemos escolher, não vou desistir, não vou abrir mão dos meus sonhos, das promessas de Deus, vou me humilhar diante do Senhor, vou aprender o que eu tenho que aprender, vou me reinventar e vou ser renovado e fortalecido no Senhor. Porque eu acredito que só eu e você podemos abortar a nossa missão. Eu acho que o inferno inteiro não pode abortar a minha missão. Não pode, porque Deus está comigo, Deus está conosco. E quando nós confiamos nele, a Bíblia diz que aquele que crê não foge. Aquele que crê não foge. Jesus falou isso. O Velho Testamento falou isso, fala sobre isso. Aquele que crê naquela rocha cuidadosamente assentada, esse não foge, esse não será escandalizado, esse não será envergonhado. Então, queridos, eu acho que, e creio, que nós temos que pedir ao Senhor que nos fortaleça, nossa casa, nossa família, nos ajude e nos levantar no Senhor. Eu mesmo tenho enfrentado problemas na minha casa, na minha família, enfrentei uma situação complicada dentro da minha família nesses dias. Temos passado por lutas. Pude, na prática, viver o que eu estou falando para vocês. Ver quais eram os fiéis, os leais, quais eram os desleais. É duro. Eu tinha uma reputação de alguém que tinha uma família ilibada, uma família perfeita, né? Como diz o pessoal, a família de propaganda de margarina.
Mas, de repente, enfrentamos uma crise muito difícil. Quando começou a pandemia, começou um problema na minha família. E fora, queridos, quero dizer para vocês, se não for ao Senhor, Israel, que eu diga, se não for ao Senhor, teremos padecido. E quando começou esse tsunami todo, eu pensei, meu Deus, pensei que eu já tinha enfrentado tudo na minha vida, deslealdade, divisão, e aconselhava dezenas de pastores, como vocês sabem, né? Eu tenho quase 250 igrejas debaixo da minha supervisão e tal. E foi, Senhor, será que eu precisava disso agora? Mas eu quero confessar para vocês, abrindo meu coração, isso me fez crescer, não no meu músculo natural, na minha emoção, mas me fez crescer. Deus me reanimou a força. Eu chorei como Davi. Eu e a minha esposa caímos de boca no chão e falamos, Senhor. E a gente não sabia como Deus estava costurando isso, fazendo essa cirurgia na nossa vida. De repente, a gente foi vendo que Deus realmente é fiel. Demorou um tempo a gente passar por esse vale, mas estamos saindo dele fortalecidos, renovados, animados e colocando a nossa confiança no Pai. Foi muito bom falar com vocês. Que Deus abençoe a todos, a liderança de todos, a família de todos. E queria encerrar orando mais uma vez em nome de Jesus, para que o Pai nos cubra com a sua graça e nos fortaleça na nossa casa, na nossa igreja, no nosso ministério, em nome de Jesus. Ó Deus, o Senhor sabe o que é a igreja muito bem, porque o Senhor é o cabeça da igreja. Tu és o dono da igreja. A igreja é tua. Ela foi comprada com o teu próprio sangue. Ela não é nossa. Nós somos instrumentos na tua casa, Pai. Sabemos, ó Pai, como é difícil uma jornada ministerial, passar por situações, problemas de todos os lados, como Davi passou, como o próprio Senhor Jesus passou. Mas, Senhor, quando Deus está conosco, aquele que crê não foge, aquele que crê não desiste, aquele que crê confia, entrega, e sem dúvida nenhuma, a provisão, a força, o suprimento, o livramento virá sobre cada um de nós. Eu oro por cada pastor que se encontra aqui, que o Senhor abençoe a família de cada um, o ministério, a saúde, guarda a saúde de cada um. Cobre, Senhor, com a tua graça, estenda as tuas mãos sobre as igrejas representadas aqui e que possamos cumprir o nosso chamado nesses dias, em que o inferno, Senhor, tem se levantado nessa nação como nunca, para matar, para roubar, para destruir. Que encontre, Senhor, na igreja, essa igreja que avança sempre, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Possamos adentrar, Senhor, aos lugares onde Satanás tem dominado e conquistar estas vidas para Jesus e implantar o reino de Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Estou vendo aqui o Gesiel, aqui, um amigo de tempos, nem sei se você lembra de mim mais, lá de Goiânia. É tempo, hein, Gesiel? Bom, cara. Estou vendo você aqui, eu falei assim, eu acho que eu conheço esse velhinho aí. Ah, tá aí, ó. Velhinho em folha, enxuto. Aí, Jaziel. Estar junto com vocês. Obrigado, Ronaldo. Está devolvida a palavra para você. Amém, amém. Glória a Deus. O Jaziel é daquele, no mundo a gente chora de tristeza. Lembra disso? No mundo a gente ri para não chorar. E eu que compus essa canção, Ronaldo. Então. É 1970. Eu estava lá no acampamento Palavra da Vida quando aprendi isso aí. Aí já peguei meu violão lá sem saber tocar mesmo e já conquistei a Denise para mim também, entendeu?
Cirino, você tem notícia do Rodovalho, não? Sim, sim, tenho. Tá em Brasília, né? Ele é Ele o nosso. tá bem de saúde, tá... Tá bem. Ele é muito zeloso com essa questão de saúde, alimentação, muito equilibrado. Graças a Deus está tudo bem com ele, com a Lúcia, está tudo bem, tudo bom. Bom E te os... ver. Gesiel, o Ronaldo está falando, ele participou do acampamento de palavra, mas eu participei dos Jovens da Verdade, quando era barraca, meu irmão. Eu Não, fui mas lá para... ele tá Não, eu enganado. Ele está confundi. falando palavra da vida, Não, mas é Jovens não, da eu Verdade. confundi, as Jovens da Verdade, desculpe, confundi. Que é Ah, isso? Que pecado, meu, barbaridade. é, Não é pecado, não. Confundir com palavra da vida é um elogio. Eu lembro do tempo que a gente ia tomar banho lá, não tinha. Era no balde, né? Um Era. jogava o balde, o outro. E era um encerado assim, você entrava naquilo ali. O Não banheiro mudou era um muito, buraco não, no viu? chão, viu? O banheiro era um buraco no chão. Não mudou muito, não, viu? Não mudou. Mas a gente era feliz e não sabia, não. É. Mas amém. E, Palavra. deixa eu perguntar, e o César? Você tem notícia? o César ele tem pouca notícia, pouco contato com ele. Mas ele está com as redes de igreja dele, Goiânia, Brasília. Eu não sei se ele está morando em Brasília ou se está morando em Goiânia, mas eu não tenho tido muito contato com ele. Ele, naquela época, houve uma situação, ele dividiu, saiu, né? E criou o ministério dele e tal. Então, a gente tem relação, mas é muito pouca, não é muito intensa, não. Você tem ainda relação com o Ricardo Barbosa, que é do nosso tempo também, né? O Ricardo está em Brasília, na Presbiteriana, né? Ricardo Barbosa é um dos principais pastores da Igreja Presbiteriana, está lá em Brasília. Também, assim, encontro casualmente com ele, mas não tem muito, porque esse universo é muito grande, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente está sempre se bicando aí um com o outro, aí volta e meia se encontra. Você está em Goiânia ou Brasília? Onde você está? Curitiba, estou em Curitiba. Nossa! Olha, gente boa fica em Curitiba, viu? Mesmo, viu? Acho que eu vou para Curitiba. Gente boa mora em Curitiba, viu? É verdade. Mas, o Bispo Cirino tem sido um referencial aqui para a gente, né, na sua batalha aí, em frente ao Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Paraná. Muitas conquistas e tem sido relevante aí a nossa a participação do Conselho na cidade, a Marcha para Jesus, abençoando também a cidade, né, no sentido de no Paraná, o governo, as prefeituras, enfim, o Conselho ele se faz presente na cidade. Então isso aí é muito importante para nós. E Bispo Cirino, obrigado por essa palavra. E eu sei que o Cirino ele prega a vida dele, né? Isso é muito importante para nós. Mas eu quero abrir também para os pastores que estão aí, que talvez pela primeira vez tenham tido um contato aí com o Bispo Cirino, ou mesmo nesta palavra, o pastor Mauro, lá do Bairro Alto, também tem essa comunhão pastoral ali, pastores do Bairro Alto. Enfim, quero abrir aí para vocês falarem agora, perguntarem, orarem, colocarem aí o que vocês recebendo dessa palavra. E temos alguns minutinhos para isso aí. Esse é o nosso objetivo também, ok? Está aberto aí o microfone a vocês aí. Pastor Arnaldo, posso comentar? Sim. Eu não sou um pastor, eu sou um professor que admiro muito a palavra de Deus nessa minha caminhada aí de um professor de ciências humanas, também sou formado em teologia e tenho aprendido bastante. Uma das coisas que eu
me chamou a atenção na palavra do bispo, que, por sinal, a palavra maravilhosa. Eu sempre digo que quando a gente consegue transmitir a palavra de Deus atrelada à nossa vida, ela torna-se muito mais saudável e gostosa, porque ela não é apenas um conhecimento ritual, né? Ela é um conhecimento de experiência, experimental, é empiria pura. E eu me lembro desse texto, eu estava compartilhando com a minha esposa isso um tempo atrás, e eu, meu filho e Vera, nós estávamos comentando exatamente sobre essa crise que Davi passa em Samuel 30, e Deus me levou a 3 lições que eu acho bem pertinente aqui. Primeira lição, que inclusive a gente pode trazer para os dias de hoje, é que toda crise, por maior que seja, que é o caso que aconteceu aqui, ela deve levar o homem de Deus a fazer uma tomada de decisão. E a primeira tomada de decisão que eu vejo aqui é quando eles choraram. Pode ser um choro de amargor, um choro de arrependimento, um choro de tristeza, um choro de angústia, mas eles choraram diante de Deus. Primeira lição, é preciso buscar a Deus. Todas as vezes que a gente busca a Deus, vem a resposta, que é o versículo 6, o coração desse texto aí, quando diz que Davi se reanimou no Senhor diante do momento de quererem apedrejá-lo. A palavra reanimar vem no sentido de reanimar, dar alma nova. A palavra ânima, a palavra alma, inclusive, vem de anima, é latim. Ânima. Se nós lembrarmos Gênesis, aí Deus soprou no homem o seu fôlego, ali o ar, o sopro, a vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então é graças a essa ação divina que nós temos essa alma vivente. E aí, isso de vez em quando tem que ser reanimado. A nossa alma precisa ser reanimada, reassoprada, revivificada. Segunda lição. Então é preciso esse ânimo, essa alma nova aí diante de um apelo em oração. E por fim, ainda que o bispo não tenha comentado, mas faz parte do texto, Davi toma uma decisão. Qual é? Está no versículo 7 e 8. Ele pede que se traga a estola sacerdotal, porque nela, a gente sabe, constava aí o Urim e Tumim. Né? Vamos trazer luz sobre esta situação. Vamos perguntar ao Senhor, consultar ao Senhor com a estola sacerdotal. E Davi faz 2 perguntas e tem 3 respostas. Isso é muito lindo. Primeira pergunta de Davi: eu vou perseguir o bando? Segunda pergunta de Davi: eu vou alcançá-lo? Com a estola, aí vem a resposta de Deus. Respondeu-lhe o Senhor: sim, você deve persegui-los. Segunda resposta: sim, tu vai alcançá-los. E terceira resposta: você recuperarás todas as perdas. Davi não perguntou isso, mas Deus respondeu até a mais. Ou seja, quebrantamento, oração, reanimação e, por fim, respostas de Deus. Eu não conheço o bispo Cirilo pessoalmente, apenas pela sua forma, vou dizer assim, com todo carinho, essa forma gostosa de dizer, pelo seu conhecimento, pela sua forma ilibada de prestar-se ao serviço aqui em Curitiba, para todos nós, né, curitibanos, ainda que eu não esteja participando como pastor, a gente sabe dele pela ação da igreja, mas é muito maravilhoso ouvir isso, na certeza de que Deus certamente sempre nos responderá ainda mais. Portanto, diante da pandemia de coronavírus, orar, se reanimar e ter a certeza que Deus vai responder muito mais do que as nossas próprias perguntas. E é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Mais alguém? Eu moro aqui no Parolim. Uma pergunta aí de curiosidade. Aonde é que está se reunindo o pessoal que era ali da Sara Nossa Terra, na esquina da Kennedy? Para onde foi? A gente tem um prédio grande, né? Acho que foi a primeira aquisição que a Igreja Evangélica fez da Igreja Católica. A gente comprou há uns anos atrás um prédio da Igreja Católica e aí é um ginásio, tal. Alguns conhecem, tal.
e fizemos um contrato com eles assim de sigilo, de não poder contar para ninguém até que pagasse tudo, porque eles não podiam estar vendendo para nós, mas venderam para nós. E a gente foi para lá. Mas porque aquele prédio ali foi alugado para uma empresa de São Paulo, de pneus, que entrou aqui em Curitiba. E a gente alugou, nós tínhamos uma irmã da igreja que tinha um ginásio, também outros ginásios, que Deus tem dado essa graça de ginásio para nós. A 100 metros abaixo, na Rio de Janeiro, faz esquina com a Kennedy ali, a 100 metros abaixo nós estamos terminando de reformar, onde vai ficar a igreja coincidentemente, na mesma época da pandemia, né? Tivemos que ficar online, e aí, quando vai presencial, vai para o nosso ginásio lá. E agora estou terminando o outro ali na Rio de Janeiro, em frente era a antiga escola ali que tinha, evangélica, inclusive. A gente alugou e está reformando tudo lá. Vai ser lá. O Edilson deu aula ali, não deu, Edilson? Dei aula. Eu fui coordenador, inclusive, lá. Agora, eu não sei desse prédio ali. Do outro lado da rua, e bem em frente. Ô, Cirilo,